Glória a Deus. Aproveitando que vocês estão de pé, vamos abrir o texto sagrado em Gálatas capítulo 2. Diz assim no versículo 20: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Podeis assentar. Em Filipenses 1, 21, o apóstolo São Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Domingo passado, nós começamos essa mensagem. Quem esteve aqui domingo passado? O tema da mensagem é Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E só para paginar todo mundo, porque quem não ouviu o início dessa mensagem? Quem não ouviu? Muita gente ouviu. Quem ouviu? Mas para quem não ouviu, uma paginada rápida. Nós entendemos que nós estamos identificados com a morte de Jesus. Ele morreu por todos, logo todos morreram. Então morremos com Cristo na cruz do Calvário. E quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele em novidade de vida. E em 2 Coríntios 5,14, dito: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas sim para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, aquilo que Paulo fala, não é só Paulo. Paulo, ele, como escritor inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar algo que ele tem experimentado, mas que é o desejo de Deus para todos os seus filhos. Filipenses capítulo 5, Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e a si mesmo se entregou por nós. Então, nós somos filhos de Deus. E assim como Paulo diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, isso deve ser o alvo e a experiência de cada crente. Cada crente tem que buscar trazer Cristo na expressão do seu viver. Nós temos que ser Jesus. Eu até lembrei um hino, os irmãos, rápido, pastor, a equipe lá em cima é rápida, que é aquele hino que fala: eles querem ver o brilho em meu viver, para crer que existe luz, querem ver em mim Jesus. E no momento a gente falou aqui na mensagem que a razão pela qual muitas vezes o mundo tem dificuldade em crer em Jesus segundo as Escrituras, pode até admitir um Cristo histórico, um Cristo que existiu, mas não o Cristo revelado nas Escrituras, que é o verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Por que não vem? Porque eles não estão vendo Cristo. Porque à medida que eles virem Cristo em nós, se tornará muito difícil refutar os argumentos, porque eles estarão vendo. O problema é que muitos de nós não temos sido Cristo nas situações da vida, não temos expressado Jesus. E isso faz com que o mundo duvide do Cristo que apresentemos ou que apresentamos. Porque eles não conseguem identificar onde está esse Cristo. E Paulo diz: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E isso deve causar uma dorzinha em todo verdadeiro cristão sincero. Por exemplo, em clínicas pastorais, a gente às vezes lida com situações de casais, e a gente percebe que eles não querem ser Cristo. Eles não querem ser Cristo.
né? Ou você está lidando com pessoas em outras circunstâncias, também clínica, ou conversa, mas a gente vai ver que as pessoas não querem ser Cristo, né? Isso é forte. Então, nós precisamos resolver no coração, dizer, eu quero ser como Jesus. Eu não quero viver o mesmo, mas Cristo viver em mim. Então, no primeiro, eu falei que são 6 pontos que a gente ia comentar, e comentamos 3. O primeiro ponto foi que o pecado não tem domínio sobre nós, porque em Cristo não havia pecado. Então, se Cristo vive em nós, o pecado ele pode ser uma situação de exceção, numa escorregada, mas jamais será um estilo de vida abraçado, né? O pecado não pode nos dominar, né? Paulo diz isso, e também Jesus falou, aquele que vos ofereceis por servo, dele sereis servos, ou da justiça para a vida, ou do pecado para a morte. O salário do pecado é a morte. Então, nós tocamos nesse ponto e mostramos que há muitos crentes que convivem naturalmente com pecados, e alguns pecados graves, né? E o pecado nas suas diferentes nuances, né? Você tem a questão da imoralidade, mas você tem a questão da fofoca, da inveja, do orgulho, enfim, né? E tantas as manifestações do pecado, e que são, muitas vezes, tolerados na experiência de vida das pessoas que se dizem cristãos. A gente precisa chorar e gemer e lamentar até que o pecado seja tirado de nós. Essa é a verdade, né? Nós precisamos agonizar até que nos vejamos livres, pelo menos no máximo possível, né? Dentro da ação poderosa do Espírito Santo em nós, de não vermos o pecado se mostrando tão descarado em nossa relação, em nossa forma de viver, né? Em nossa forma de viver. Então, o pecado não pode ter domínio sobre nós. Esse foi um ponto que a gente tratou nessa questão de ser Jesus vivendo em mim. Outra coisa é como Jesus reagia quando ele era contrariado, quando ele era ofendido, quando ele era maltratado. Diz que quando ele era maltratado, ele não revidava, quando injuriava, não amaldiçoava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, às vezes você vê muitas pessoas que são agressivas, são cruéis, são, né, diz que tem um temperamento forte, mas se esquece que Jesus controla nosso temperamento através do Espírito Santo. Então, é uma coisa horrível quando o crente se esquece de Jesus e assume, eu tenho um temperamento muito forte. Tá bom, e daí? Eu estou crucificado com Cristo. Tem uma tuína, estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Né? Então, às vezes algumas pessoas, elas simplesmente se esquecem do Espírito Santo. A Bíblia fala, não extingais o Espírito, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E quando fala isso, ele diz, longe de vós toda ira, cólera, gritarias e blasfêmias, e coisas como estas, né? Então, Paulo, ele vai falar que quando a gente se torna insensíveis a Deus, insensíveis ao Espírito Santo, nós ficamos estranhos, nós podemos viver uma vida de religiosos e tudo passar muito bem, mas não estamos bem diante de Deus. O apóstolo São Paulo, ele tinha tanto temor de Deus, que ele falava que ele pregava o Evangelho, mas ele tinha um cuidado com ele mesmo, porque para que não acontecesse que ele mesmo acabasse se perdendo. Olha o apóstolo São Paulo, né, que eu prego aos outros e eu mesmo acabe me perdendo por falta de cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado para não perdermos o zelo conosco mesmo, né? Cuidar de vós mesmos, né? E que ninguém vos engane. Paulo fala isso, que ninguém vos engane. Então nós temos que ter esse compromisso, né, de querer que Cristo realmente viva em nós, porque senão entristeceremos e apagaremos a influência do Espírito Santo em nós. Veja, irmãos, isso aqui, eu estou sob a pressão do horário, mas eu quero que o Espírito Santo, se eu estou falando num tom bem tranquilo, às vezes eu fico um pouco mais enérgico, mas eu quero que o Espírito Santo leve isso no fundo da sua alma, leve assim no fundo do seu ser, e mexa com você, com a sua estrutura.
Porque nós estamos caminhando para a eternidade, meu irmão. Nós estamos caminhando para a eternidade. E nós vamos comparecer diante daquele que tem olhos como chamas de fogo. Pastor Miranda uma vez pregou aqui uma mensagem muito forte, quando ele fala sobre as obras de feno, de palha, de madeira, de ouro e de pedras preciosas. Aí, quando a Bíblia diz que Jesus tem olhos como chamas de fogo, é que só ele olhar para nós já queima o feno e a palha, e a madeira. Só ele de olhar, a gente já vai saber que estamos tudo furado. Tudo, né? Achando que somos alguma coisa, estamos perdidos, muitas vezes, no engano. Então, nós precisamos temer a Deus. O avivamento que a gente sonha, e as histórias dos avivamentos, eles começam, sabe quando? Quando a oração, e depois cai sobre a congregação temor de Deus. Temor de Deus. Nós ouvimos aqui a história do avivamento na Coreia, né, pastor? Quer dizer, duas pessoas, dois crentes que estavam com problema e o Espírito de Deus estava entristecido. Enquanto eles não acertaram as coisas, o avivamento, mas quando eles acertaram, o avivamento foi derramado. Então nós temos que ter essa visão. Queremos a glória de Deus, queremos a presença de Deus em nossa vida, mas a gente tem que renovar e recuperar o temor de Deus. Que Deus é puro de olhos, não é isso? Então, como é que reagimos quando somos contrariados? Como somos ofendidos? As conversas, as clínicas, os encontros mostram muitas vezes crentes que não querem ser Jesus. Elas não querem. Elas simplesmente não querem. Elas cultivam com toda a convicção a raiva. Entende? Elas se sentem vítimas de quê? Vítima de quê, irmão? Nós estamos mortos com Cristo. Nós não somos vítimas de nada, nós somos redimidos. A outra coisa, né, é que Jesus, ele fala assim, aprendei de mim, é o terceiro ponto, que sou manso e humilde de coração. Então, a humildade, né, que vence o orgulho, a arrogância, a presunção, a prepotência. Aí a gente acha que se Cristo vive em mim, eu devo ser revestido de humildade. Porque a humildade para nós deveria ser algo muito mais simples. Por quê? Porque a humildade em Jesus, ela é um negócio muito sério, porque Ele é Deus. Entende? Quando o crente mergulhar nas doutrinas que o reverendo chama, né, fundamentos inabaláveis, na hora que a gente mergulhar, primeiro, a gente vai se apaixonar por Jesus. A gente vai ter mais temor. Entende? A gente vai ficar mais encantado com a pessoa de Jesus. Certo? Vamos entender a linguagem dele. Quando ele fala assim, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos entender a linguagem de Jesus na hora que a gente mergulhar nos fundamentos inabaláveis. Jesus é o próprio Deus, irmão. Jesus, ele faz um caminho que a divindade escolheu traçar. Por quê? Porque, preste atenção, Jesus sempre foi adorado. Ele é o Deus eterno, ele é a palavra de Deus. Correto? Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. A orla das suas vestes enchia o templo. Os serafins estavam sobre ele. Tinham 6 asas, com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 voavam. E clamavam dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor. Então, entende? Diz que Moisés pediu para ver o Senhor. Essa oração vai ser respondida depois lá no Monte da Transfiguração. Mas naquele momento Deus não quis dar essa coisa para ele. Deus falou para ele, vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Né? Vocês prestaram atenção como a Bíblia é profunda?
Quer dizer, uma oração de Moisés feita lá atrás, Deus vai responder lá no Monte da Transfiguração, ele vai ver o rosto dele. Eu quero ver o teu rosto, Deus vai deixar ele ver. Mas depois de muito tempo. Mas o Senhor falar para ele assim, não, nenhum homem vai ver o meu rosto e viverá. Mas eu vou fazer passar minha bondade diante de você. Fica atrás daquela rocha ali, eu vou botar minha mão na frente. Ali a gente vê a Trindade. Quem botou a mão na frente, quem passou e quem encheu ele do Espírito Santo. Que quando Deus passa, Moisés entra em estado de alteração de consciência. Então o que eu quero dizer é o seguinte, Jesus é o próprio Deus. Correto? E ele vai traçar um caminho de descida, onde ele vai aceitar não somente ser um homem, mas ele vai assumir forma de servo. E vai aprender a obediência, inclusive para seres humanos contraditórios. Foi obediente aos pais, foi obediente até o sumo sacerdote. Ele ficou quieto, mas quando o sumo sacerdote falou, eu te conjuro pelo Deus vivo, diga se tu és o Cristo, ele respondeu. Então, nós vamos ver um Jesus maravilhoso, humilde, que sendo Deus, não julgou por usurpação a divindade, mas anulou-se, despiu-se. E vai se submeter e vai andar como um homem, não fazendo uso de nenhuma prerrogativa divina, vai ser cuspido, humilhado, vai ser maltratado. Mas ele não reage como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Aí Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí um monte de gente orgulhosa. A gente orgulhoso, presunçoso e prepotente, quando a gente deve ser Cristo, nos revestir de humildade diante de Deus. Porque ele sendo Deus, ele faz o caminho de descida. E ele considerou a cruz uma glória que ele adquiriu. Que como Deus ele não tinha ainda essa glória, mas é a glória de descer a coisa mais humilhante. Ele foi à cruz por amor a mim e você. Glórias a Deus. Então esse foi o terceiro ponto. Agora eu vou continuar a mensagem. Paginei todo mundo, é ou não é? Sei que no domingo passado o negócio foi mais quente, é ou não é? Quando eu falei desses pontos aqui. Mas vamos para o quarto ponto. O quarto ponto, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É o ponto do perdão. Abra aí Efésios 4. Efésios capítulo 4. Quem achou, diga amém. Versículo, vale a pena ler um pouco antes, versículo 30, diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos, como também Deus vos perdoou em Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Uma das características de Jesus, fortíssima, e do próprio Deus, é a sua capacidade de perdoar. Jesus foi negado por Pedro 3 vezes na sua hora mais difícil. Jesus até avisou ele. E disse, antes que o galo cante, 2 vezes,
3 vezes me negarás. E Pedro negou mesmo. E Pedro viu, eu creio que uma das passagens mais doídas da Bíblia, na minha opinião, é a olhada que Jesus deu para Pedro. Para mim, aquela passagem ali, meu irmão, se Jesus não tivesse rogado por ele, eu acho que ele suicidaria também. Quem leu isso na Bíblia? Que Pedro nega, o galo cantou e Jesus olhou para ele assim. Jesus estava sendo espancado pelos guardas. E Jesus olha para ele assim, meu Deus, aquela olhada, meu irmão. Acho que o mundo acabou para Pedro ali. Por isso que ele vai e chora amargamente. Né? Chora amargamente. Você entendeu essa olhada? Quem entende o pavor que dessa olhada, essa angústia que essa olhada deve ter causado nele? Caramba, Jesus olhou para ele. No momento que ele negou, fez assim. Assim, não me conheces? Caramba. Mas Jesus, né? É tão lindo que Jesus vai mandar um recado, um anjo manda um recado, olha, ele vai encontrar com vocês no mar. Vão lá, e Pedro também, fala para Pedro comparecer também. Mas Pedro estava tão arrasado, que ele chamou, e Pedro era um cara, talvez, sabe aquela pessoa que é influente, que arrasta todo mundo com ele? Vamos organizar um futebol. Quem era na infância assim? Organizar futebol, estava a criançada toda da rua jogando bola, porque você organizou. Tem gente que é assim, né? Então Pedro era aquele cara, vamos pescar. Ele levou todo mundo para pescar. E na hora que ele está pescando, aparece uma pessoa na praia, de longe, aí grita assim, meus amigos, vocês pegaram alguma coisa? Aí eles gritaram, não, ainda não. Aí ele fala, jogue a rede à direita do barco. Aquela voz é meio conhecida, não é? Aí eles jogaram a rede. Quando jogaram a rede, 153 grandes peixes. Eles puxam. Quando aquilo ali já era conhecido, eles disseram, é o Senhor. Pedro se joga na água e... Interessante, né, que Jesus não precisava nem daqueles peixes, já tinha peixe assando lá para eles. Tamanha o domínio de Deus, né? Mas Jesus deu aquele presente para eles, 153 grandes peixes. Eu entendo que o número não está ali por acaso, nem a expressão grandes peixes. Deus tem um número, Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida. Glórias a Deus. Mas quando eles estão na praia, Jesus, então, está com eles. Eu imagino que Pedro estava constrangido. Pedro estava muito constrangido. Pedro, ele se auto-excluiu. Quem já viu gente que se auto-exclui? Pedro se auto-excluiu. E Jesus, então, vai perguntar para ele, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus conversa vai, pergunta a segunda vez. Simão, Bar-Jonas, tu me amas mais do que a estes? Ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Conversa vai, conversa vem. Jesus pergunta a terceira vez. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Quando Jesus perguntou a terceira vez, ele lembrou que foi 3 vezes que ele negou. Diz que Pedro se entristeceu. Aí ele falou, Senhor, tu sabes todas as coisas. Segundo estudiosos, diz que ele, no original, ele fala, eu gosto de ti. Então Pedro estava, e Jesus falou para ele, apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus acrescenta, quando tu eras moço, tu te cingias a ti mesmo e ia para onde tu querias. Mas quando fores velho, outros te cingirão, e tu serás levado para onde não queres. E o texto revela que foi significando que tipo de morte ele iria glorificar o Senhor. Ora, Jesus estava falando para ele, eu te renovo e nunca mais você vai me negar. Você vai ser um herói. Mas o que fica evidente é a capacidade de Jesus de perdoar. Perdoar. Na cruz, ele intercede pelos transgressores. Ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aí sabe o que acontece às vezes com a gente? É que a gente não quer perdoar, meu irmão.
A gente não quer perdoar. Eu falo que é um odor insuportável, essa coisa em nós, para Deus. É um odor insuportável. Em Colossenses 3:13, vamos ler o versículo 12? Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Irmão, isso aqui é ser Jesus. Isso aqui é a gente ser como Jesus. Aí, no versículo seguinte, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Deixa eu falar uma coisa para você. Imagine dentro da igreja. A igreja ela é constituída de gente de todo tipo de temperamento, história, origem, né, de formação. É ou não é? Veja bem, eu ouvi uma vez um pastor, eu era adolescente, foi um pastor que eu ouvi lá em São Paulo, e eu achei que aquilo ali é verdade. Ele falou assim, ó, Jesus fez assim, ele salvou todo mundo, lavou no sangue dele. Gente, né, mais grosseirinha para falar, gente que é mais né, afetuosa, sinestésica, né, gente. E Deus pegou todo mundo assim, lavou no sangue dele, botou todo mundo numa bacia e falou, agora vocês se amem aí. Eu falei, mas não é que é mesmo? Nós somos o corpo de Cristo. Aqui tem todo tipo de temperamento. Tem gente que é mais pesado de língua, não sabe abordar direito as coisas, mas é lavado no sangue de Jesus. Deus botou a gente assim, agora vocês se amem. E tem uma coisa, e a Bíblia ela é tão enfática nessa questão, que ela diz o seguinte, João, o apóstolo do amor, na primeira epístola, ele fala o seguinte, qualquer que diz que anda na luz e odeia a seu irmão, porque esse negócio de odiar o irmão não é o sentimento só, né? Porque essa coisa da pessoa, o que é amar? Né? Ela envolve o sentimento, mas não é sentimento. O odiar também, ele não é só um sentimento, ele tem um entorno. Entende? Quando você faz mal, é quando você prejudica, é quando você usa a sua língua. Eu tenho feito umas observações dessa questão da língua, né? Essa coisa de ficar falando mal do outro, falando mal da vida do outro, tem umas coisas. Eu tenho feito observações e descobertas. João diz, aquele que diz andar na luz e odeia a seu irmão, está nas trevas, anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso é fortíssimo, que a pessoa pensa que está indo numa direção, mas ela não está. Ela nem sabe para onde ela está indo. Porque ela está negligenciando o propósito do nosso chamado. Nós fomos chamados por Deus para ser santos. Somos chamados por Deus para amar o nosso irmão. Meu irmão, e aquele irmão meio grosso? Ama ele também. Evidente, irmãos, que o dia a dia, a convivência, depende de propósito, de convergência de uma série de fatores. Mas amar o irmão, nós temos que amar. Se alguém tendo bens nesta vida, vira seu irmão, padecer necessidade, fechar o coração com ele, como pode permanecer nele o amor de Deus?
Não sou eu que estou falando, é as Escrituras que estão falando. Então, quando você fala de amor, né, nós estamos falando, né, de algo muito bem definido nas Escrituras Sagradas. E essa questão do perdão, né, Jesus contou uma parábola. Ele diz assim, olha, um certo rei tinha um servo, né, um súdito que lhe devia uma quantia. Então, vamos colocar em números que a gente possa dimensionar? Devia 100 mil reais. Mas ele não tinha como pagar. E o rei mandou chamá-lo, paga o que me deves, ou então você vai ser entregue à prisão. E ele cai aos pés do rei, olha só, e diz, ser misericordioso comigo, e tudo te pagarei. E o rei, sabendo que ele nunca ia pagar, fez o seguinte, perdoou-lhe a dívida. Quer saber? Eu tenho compaixão de você, vai, apaga, rasga a dívida, deixa ele livre. E o camarada vai embora. Quando ele vai embora, ele encontra um conservo, que também estava devendo a ele agora. Ele que tinha sido perdoado, agora ele vai ter uma relação com alguém que estava devendo a ele. E devia 1.000 reais a ele. Então ele chega para aquela pessoa e diz, paga-me o que me deves, senão eu vou te entregar à prisão. E aquele conservo cai aos pés dele e diz, ser misericordioso comigo, eu vou te pagar, eu não tenho hoje, mas eu vou te pagar. Mas ele não quis perdoar. Ele diz, me paga, e mandou jogá-lo na prisão. Quando o rei soube disso, quem já leu essa parábola? Mandou chamar o cara. Você me devia todo aquele valor. E você disse que não tinha como me pagar, e me pediu misericórdia, e eu te perdoei a dívida. Mas você não fez a mesma coisa com o teu conservo. O rei chamou os verdugos, mandou entregá-lo na prisão, colocá-lo na prisão, e diz assim, você só sairá daí quando me pagar o último ceitil, o último centavo. E Jesus fala, assim fará o vosso Pai Celestial, se do coração não perdoar cada um o seu próximo. A gente não leva Jesus a sério às vezes. Jesus está contando uma parábola. A nossa dívida com Deus, ela é, meu irmão, ela é imensa. E nós não temos como pagar. Você consegue pagar? Você não consegue pagar. Nós pecamos contra a santidade de Deus. Nós pecamos contra o propósito divino. Nós interrompemos um programa do eterno. Porque Deus tinha um propósito, ele vai cumprir esse propósito, é evidente, que ele não pode ser frustrado, mas a humanidade, ou o pecado, trouxe uma rota mais complexa. Quem entendeu? Então pecamos contra Deus. Temos dívida com Deus. E nós não temos como pagar. E Deus faz o que com a gente? Em Cristo Ele nos perdoa. Ele nos perdoou. Ô bonitão, por que você não quer perdoar o teu irmão? Seu cara de pau. Eu estou cheio do Espírito Santo para dizer, tu é perverso. Eu vou falar, meu irmão, há pecados imperdoáveis. A blasfêmia contra o Santo Espírito. Mas tem um pecado perdoável que as pessoas não prestam atenção. É negar perdão. Porque Jesus falou, se vocês não perdoarem também, o vosso Pai Celestial não perdoará. E tem gente brincando com isso. Quer dizer, você está muito especial aos teus próprios olhos. Porque você não quer perdoar o outro. Por que você não quer perdoar? E eu vou falar, irmão, é horrível. É horrível as pessoas elas não sentirem a sua miséria. Elas não assumirem a sua condição de cristãos. Nós somos Cristo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então como é que eu não vou perdoar?
Às vezes você conversa que tem situações, pastor Miranda, envolvendo até casamento, e que você chega e fala assim, para o casal, chega tanto para ele quanto para ela, fala assim, vocês não querem ser Jesus nisso aí? Vocês não querem imitar Jesus? Mas está muito magoadinho, está muito magoadinha. E às vezes uma das partes deseja consertar, acertar o caminho, mas a outra está muito magoadinha. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Imagine Pedro tendo que encontrar você. Se Jesus, por exemplo, fosse substituído por você na situação. Pedro estava guilhotinado, meu filho. Pedro estaria definitivamente cortado. Mas ainda bem que não era você, é Jesus. Quanto mais eu conhecer de Jesus, quanto mais eu entender Jesus, aí o mundo vai, se eu for Jesus, o mundo vai crer. O mundo não crê porque a maioria dos... Vamos falar a verdade, a gente precisa pregar muito, porque a maioria de nós tem deixado Jesus de lado. É Jesus nos lábios, mas não Jesus no nosso viver. A gente tem colocado Jesus de lado. Entende? A gente é melindroso, a gente é magoado, a gente é ressentido, a gente busca posição, poder, busca... Ô, irmão, só tem um que tem glória, é Jesus mesmo. Aí o mundo não consegue ver Jesus, não consegue reconhecer Jesus. Mas se nós estivermos cheios de Jesus, estivermos cheios, então o mundo vai reconhecer Jesus. Você tem que ser Jesus na sua casa, na sua relação com seus filhos, na sua relação com a tua esposa, na tua relação com o teu marido, na tua relação com teus pais, na tua relação com teus filhos. Você tem que ser Jesus, correto? Então Jesus, ele vai nos dar a lição do perdão. Ninguém perdoou como Jesus perdoa. Então nós temos que, já que Cristo vive em mim, o perdão é uma característica presente toda vez que ele se torna necessário. Nós estamos prontos a perdoar. Prontos a perdoar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos levar a sério. Hoje eu estou pregando diferente, eu estou pregando bem calminho. Eu vou falar, eu não estou nem parecendo pregador assembleiano, estou parecendo batista. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus está entrando dentro de você. Então, o quarto ponto é o perdão. O quinto ponto, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É o amor genuíno. O amor genuíno que está em Cristo tem que estar em nós. Vamos abrir Romanos 12. Quem achou, diga amém. Olha o versículo 9. O amor seja não fingido. Tem versão sem fingimento. Então, amor seja não fingido. Tem gente que é fingida? Oi, amada, ou amado. Amado nada, minha filha. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao
bem. Continua, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Agora, olha o versículo 20, o versículo 20. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o. Aqui só o tema do amor dá mais umas 6 mensagens longas de conferência, mas eu não vou me estender. Eu falo, muitos de nós não sabem o que é amor e precisam entender o que é amor. Eu sempre explico no CPM, eu falo, meu filho, amor não é sentimento. Ele leva o sentimento, mas ele não é sentimento. O amor é a essência de Deus, é um propósito. No amor você dará de si mesmo para promover o bem de outro. Isso é um amor. Você se esvazia, você se entrega em favor do outro. Esse é a verdadeira essência do amor. Ele vai estar presente em qualquer tipo de relação onde isso é praticado. Seja dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, até com um amigo. Jonatas e Davi chegou a dizer que o teu amor, meu irmão, me foi mais precioso do que o amor das mulheres. Se você não entender isso aí, ele não está falando de sexo, como alguns querem distorcer a palavra de Deus. Ele está falando, quem foi que fez mais bem a Davi? No tempo dele, foi Jonatas. Jonatas tirou sua capa, tirou seu escudo, sua espada, deu para Davi. Jonatas, ele era o futuro na dinastia de Saul, seria o futuro rei, mas ele reconhece a autoridade de Deus no trono de Israel, ele não faz questão disso, e diz, Davi, só protege minha família. É o que ele pede a Davi, mas o reino de Israel será forte na tua mão. Você vai ver um camarada, é o amor. Isso é o amor. Aí veja bem, a Bíblia diz que Jesus fala assim, ninguém tem amor maior do que este, o de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus fala, ninguém tem maior amor do que este. Jesus está falando dele. E Jesus, ele se admira do amor do Pai, e diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8 diz, Deus prova o seu amor para conosco, no fato de haver Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ô irmão, vamos levar esse assunto do amor a sério. Você está achando que amor é sentir alguma coisa. Amor não é sentir. O amor, ele é objetivo, no sentido de que nos identifica com o próprio Deus. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Qualquer que possuído bens nesta vida, vê seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode habitar nele o amor de Deus? Vamos estar atentos e dizer, ó Deus, me enche do teu amor. Quando evangelizamos, estamos manifestando o amor verdadeiro. Quando falamos de Jesus, quando socorremos alguém, quando amparamos alguém, aí está o amor. Por isso que Paulo diz, o amor seja não fingido. Porque você fica falando, irmão, eu te amo, ô meu amado, ô minha amada, e quando a oportunidade aparece, você não expressa o amor, você é um enganador, mentiroso. Mentiroso. Paulo chega a dizer, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram. Eu sou apaixonado por Jesus, muito, demais. E quando mais penso em Jesus, mais fico afetado por Ele. Eu sou completamente afetado por Ele. Quando eu vejo, quando Ele entra em Jerusalém, naquele domingo da entrada triunfal, eu gosto de pensar naquilo ali, Ele entra em Jerusalém. Eu estava conversando com a minha filha Elisa, acho que com a Júlia também, em outro momento, e eu disse, olha,
Você conhece alguém mais valente que Jesus? Você conhece alguém mais corajoso que Jesus? Ele vai. Ele sabia que lhe aguardava a cruz. E quando ele ora, naquela oração sacerdotal, ele diz: Pai, é chegada a hora. Ele fala: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Você conhece amor maior do que esse, irmão? É crente que não se emociona mais com Jesus, é crente que não pensa mais em Jesus, é crente que não medita na sua salvação, é crente que não compreende a grandeza do amor dele. Paulo diz: o amor de Cristo me constrange. Meu Deus, ele é valente. Jesus é o exemplo mais contundente de virilidade. Não é esses homens que andam batendo e matando mulher, não, eles não são viris. Viril é o meu Jesus. Por isso que Paulo diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele foi lá para nos comprar com o seu sangue. Ele não se intimidou com os fortes touros de Bazã, que olhavam para ele. Ele diz: eles estão olhando para mim. Mas ele não recuou, porque ele nos amou, irmão. Aí você vai ver nós crentes, como é que nós estamos com o nosso amor? Vamos pensar. Porque amor genuíno, amor verdadeiro. Amor genuíno. Como é que estamos? Marido, como é que você está amando a sua mulher? A Bíblia diz: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Os caras sem paciência, sem ternura, violento, grosseiro. No mundo está virando comportamento. O cara bater na mulher, matar as mulheres. Mas Cristo não está neles, Cristo está em nós. Cristo está em nós. Maridos, amem as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Então, é Cristo em nós. É Cristo vivendo em nós. O amor genuíno, não o amor de fingimento, não o amor dissimulado. Mas sabe o que acontece? Eu estou falando, vale para você, vale para mim. Nós precisamos fazer um autoexame mesmo. Nós temos que levar Jesus a sério, irmão, porque quem já leu as cartas às igrejas da Ásia? Meu irmão, é assustador Jesus falando, você não acha não? Eu acho. Isto diz o amém. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Toda a cartinha começa com a introdução para saber quem é que está falando. Isto diz. Quem já leu as cartas é assim, ele fala. Isto diz, ele faz uma afirmação de si mesmo. Isto diz o que tem as 7 estrelas na sua mão direita e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele sempre faz uma apresentação para mostrar quem é que está falando. Depois pode observar as cartas. Ele fala: eu conheço tuas obras. Eu conheço, eu te conheço. Meu irmão, é para a gente ficar tremendo. Jesus te conhece. Não adianta ficar atrás da coluna, não. Pode ficar. Do tempo pode. Ele te conhece. O problema é que eu e você, às vezes, nós estamos tão distraídos com o dia a dia da vida, que nós nos esquecemos que Ele nos conhece, Ele nos vê. E eu falo que é assustador, pastor, que Ele fala assim: eu conheço as tuas obras,
que você faz isso, faz aquilo, mas tenho contra ti. Aí, meu irmão, ferrou. E a carta de Éfeso, ela é mais emblemática, que diz assim: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Sabe quando você creu em Jesus mesmo, você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, tem gente na igreja que precisa realmente levar a sério essa questão. Nasci de novo ou não? Precisa fazer um exame profundo e clamar a Deus. Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Mas você nasceu de novo, lembra que você não conhecia tudo. Você não tinha percorrido as etapas, mas você conhecia Jesus. Você se apaixonou pelo olhar dele. Você se apegou a ele. Entende? Você encontrou sentido nele, Jesus. Só que hoje você ficou aí, ó. Você faz uma atividade, faz outra, ajuda no departamento tal, no aspecto tal, e você se esqueceu dele. Mas ele fala: eu conheço tuas obras, mas tenho contra ti. Meu irmão, na igreja, pastora Miriam, tudo que a gente faz, eu sou líder de projetos na minha casa, não é por ser líder, não é por estar cumprindo uma agenda. Eu amo a Cristo. Eu estou perseguindo os olhos dele. Eu quero encontrá-lo. É Jesus. Porque a partir do momento que Jesus deixa de ser, eu fico perdido e distraído com questões secundárias. É Jesus, o Senhor. É a Ele que eu estou buscando ardorosamente. Entende? E se eu começo a perder isso, aí eu começo, entende, ser a dracma perdida no meio da casa de Deus. Então, o amor genuíno eu vou ler, não precisa abrir. Esse é o quinto, né? Já estou chegando no sexto, irmão. Graças a Deus. João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Palavras de Jesus Cristo. Da primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: conhecemos a caridade ou o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Abre aí. Isso aí você tem que abrir, anotar na sua... Marca aí. Não fica com medo não, irmão. Marca aí. Não apaga esse versículo não, está na sua Bíblia. 1 João capítulo 3, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor, conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha só que coisa maravilhosa. No versículo seguinte diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e venda seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele o amor de Deus, a caridade de Deus? Meus filhinhos, olha que João é até amoroso, não é?
o chicote descendo e ele é amoroso. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Qual é o tema dessa mensagem? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você falar isso romanticamente, porque tem gente que pode falar assim, a vida que vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ficou só no romantismo. Meu irmão, mergulha. Cristo está vivendo em nós? Cristo está vivendo em nós? Essa é a pergunta que não é você fazer para o seu irmão, Cristo está vivendo em você, meu irmão? Não, pergunta a você mesmo. Cristo está vivendo em mim? Como é que eu reajo às coisas? Eu expresso o amor verdadeiro mesmo? Eu estou pronto a expressar o amor? A dizer, Senhor, fazei de mim instrumento. Tem a oração de São Francisco, instrumento de vossa paz. Eu acho que esse cara tinha alguma coisa aí. Fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Por último, mas não menos importante, Cristo vive em você? A sexta coisa que mostra que Jesus vive em você é a vida com propósito. Jesus viveu com propósito. Jesus, quando esteve aqui, ele viveu focado. Ele estava focado. Se Cristo vive em você, você não tem tempo a perder. Você não tem tempo para desfocar. Você tem que viver de maneira focada. Mateus 20, 28 diz assim: tem a ceia, né? Vamos nos preparar para a ceia. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas 19, 10. Lucas 19, versículo 10. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Advertindo a mim e a você, Jesus fala no capítulo 21, no versículo 34, diz assim: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então Jesus, ele dá uma advertência, ele fala, cuidado com vocês mesmos. Que ele vai falar de orgia, glutonaria, e fala também dos cuidados da vida. Você de repente não caiu na gandaia, mas está cheio de cuidados desta vida, meu emprego, meu trabalho, minha profissão, minha carreira, e tudo isso em si mesmo não é ruim, mas quando isso enche o meu coração e não deixa espaço para Cristo, aí está o perigo que Jesus avisou, o perigo, e aquele dia pode pegar a pessoa de surpresa. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Jesus, Paulo, ele vai falar na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. E o versículo, é o versículo
33, quem achou, diga amém. Ele diz assim: como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, a gente viu em Jesus e vê em Paulo. Paulo diz: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Característica do apóstolo São Paulo: focado. Focado em quê? Focado na missão da salvação dos pecadores. Jesus, ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Será que Jesus, vivendo em mim, Jesus parou de se preocupar com os pecadores? Entende? Que se Jesus, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, onde estão os pecadores nessa relação? Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí você vê Paulo, ele diz: olha, não procuro agradar a mim mesmo. Eu busco o proveito de muitos, não o meu próprio, para que assim possam ser salvos. Uma visão focada. Aí, meus irmãos queridos, isso aqui tem que mexer com a gente. Nós estamos na igreja, nós estamos no reino de Deus, e nós estamos tão seguros, e não nos preocupamos se Cristo vive de fato em nós. Dizemos que sim, mas quando olha esses pontos, ponto a ponto, nós temos que dizer: ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque uma análise profunda, isenta e sincera e humilde vai dizer: Cristo tem que viver em mim, mas Ele não está vivendo. Porque eu não me preocupo com os perdidos, eu não me preocupo com a evangelização dos povos, eu não me preocupo com o testemunho. Estou falando de todos? Não, mas eu estou falando de um cenário que nós precisamos meditar. Cristo vive em mim. Mesmo como está o pecado, minha relação com o pecado, em Cristo não havia pecado. Como eu reajo às situações, é Cristo que se expressa em mim quando eu sou contrariado, quando eu sou maltratado, quando eu sou ofendido. A resposta vem na dose de Cristo. Como está o perdão, como está o amor genuíno, e como está a minha preocupação com a salvação, porque, presta atenção, Jesus, o seu ponto focal era a obra da salvação. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Extremamente focado. Se nós formos sinceros, vamos dizer: Senhor, quer saber? Jesus não está vivendo em mim como precisa viver. Porque eu não estou nem aí para os perdidos. Eu não estou nem aí para os pecadores. Eu não estou nem aí para a obra missionária. Eu não estou nem aí. A gente fala das ofertas para que a igreja seja forte. A igreja possa enviar obreiros, enviar missionários. A gente vai dar muitas voltas e vai chegar na questão financeira. Sabe por quê? Porque são uma geração avarenta. E a avareza é pecado de idolatria. E se o pastor não prega, o nosso reverendo não prega, aqueles que o representam não falarem, a avareza vai estendendo seus tentáculos no coração dos crentes. Porque começa a ter restrições. A igreja ser forte. A igreja tem que ser forte, irmão. A igreja tem que ser forte espiritualmente, na palavra e nas finanças. A igreja forte, para ela avançar. Estamos cumprindo uma agenda divina. E breve Jesus do céu há de aparecer. Em gloriosa luz, todos o hão de ver. Naquele dia, então, irei eu receber de Cristo o galardão. Ó que prazer. Amém? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esta é uma mensagem que ela deve sacudir todas as estruturas. Eu vou falar: Cristo tem que viver em cada crente. Em cada crente.
Vou repetir, em cada um de nós, Cristo tem que viver, Ele tem que se expressar. O mundo verá a glória de Deus se Jesus viver em nós. Nós temos que lamentar e chorar se identificamos aspectos em que Jesus realmente não se mostra em nossa vida. Quando as situações surgem e Jesus não é revelado nas suas reações, você tem que lamentar e chorar e dizer: Senhor, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, tem misericórdia de mim, porque era a chance de eu mostrar Jesus e eu não mostrei Jesus. Era a chance de eu me comportar e expressar a tua glória, e não fui. E aí a gente mostrar um temor a Deus. Leia depois com calma as cartas às 7 igrejas da Ásia e vê lá. Lê com calma. E veja quantas vezes Jesus fala: eu conheço tuas obras. Vê lá. Abre lá e vê. Conheço as tuas obras. Aí Jesus, para aquelas igrejas que têm áreas que ele não gosta, ele faz uma ameaça, depois ele chama ao arrependimento e faz promessa. Para todas ele faz promessa. Mas para algumas, ele, antes de dar a promessa, primeiro ele faz a ameaça. Se não te arrependeres, eu virei e vou tirar o teu castiçal. Eu vou tirar o teu castiçal. Quem tem ouvidos, eu vos convido, meus amados irmãos. Caramba, a igreja está séria. Eu convido meus amados irmãos a gente se levantar para a gente tomar parte na mesa do Senhor. Pode trazer aqui. Hoje tem reunião ministerial, meus irmãos. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz o seguinte: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, olha só, o Senhor Jesus, vamos nos apaixonar por Jesus? Fala comigo assim: o Senhor Jesus. Fala: o Senhor Jesus, Salvador do mundo, né? Aquele que tem em si mesmo a vida. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E Paulo continua: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E a gente, quando participa da ceia, não façamos de maneira distraída. Sabe, irmão, nós estamos falando do acontecimento dos acontecimentos. Eu vou falar para vocês, compartilho, como é que eu participo da ceia? Eu me policio. Eu falo: Jesus, me ajuda. Eu tenho que ir ao Calvário. Eu tenho que ver o rosto de Jesus cheio de dor. Eu tenho que ver o rosto de Jesus quando ele gritou: tenho sede. Ver que eu falo pela fé. Porque o crente não pode esquecer a morte de Jesus, irmão. Nós não podemos esquecer. Entende? Nós não somos uma religião de filosofia. Nós não somos de religião de sabedoria oriental. Nós não somos religião de ritos, né? Ritos pelos ritos. Nós somos o povo que Jesus comprou com seu sangue. Eu não quero me esquecer daquela cruz nunca. Eu oro pessoalmente, eu falo: Jesus, eu não posso me esquecer da cruz. Nunca me esquecer da cruz. É a morte de Jesus que torna o que eu sou. Que nós somos, nós estamos totalmente ligados àquele acontecimento. Por isso que Paulo diz: anunciais a morte do Senhor. A morte do Senhor. Leia o Novo Testamento, veja, pastora Ana Maria, quantas vezes a Escritura no Novo Testamento fala da morte do Senhor. Paulo chega a dizer aos Coríntios: quando eu fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, me propus a mim mesmo não saber outra coisa a não ser Cristo e este
crucificado. Ô crente, nós vamos lembrar daquela cruz, vamos dizer, Jesus, nós não vamos esquecer daquela cruz nunca. Nunca. E quando Jesus fala, façam isso em memória de mim, ele fala, é o meu corpo que é partido. Jesus está dizendo, não se esqueçam da minha oferta, não se esqueça do meu corpo que foi partido. Ele ofereceu esse corpo, ele ofereceu aquele sangue. E eu vou falar, eu não conheço ninguém mais corajoso que o meu Jesus. Ele não foi só enfrentar a dor da cruz, ele foi enfrentar os demônios. Quando ele diz, os fortes touros de Bazã estão me olhando, estão me encarando, eles estão me encarando. Ele estava naquela cruz, ele viu o mundo espiritual, ele viu tudo, os demônios, aqueles sacerdotes, aquelas autoridades romanas, judaicas, ele viu todos eles, mas ele não desistiu de mim, de você. Foi feita a última tentativa do inferno, através de um dos ladrões que disseram, se tu és mesmo Messias, desce, salva-te a ti mesmo e a nós, e creremos em ti. E Jesus ficou quieto, não respondeu, porque ele pensou no Celso, ele pensou na Miriam, pensou na Sandra, pensou no Leonardo, ele pensou, aí ele segurou. Ô Jesus, obrigado por ter segurado as pontas. E ele vai dizer, está consumado, está consumado. Quando o Pai aceitou a oferta dele, aí sim, diz, ele rendeu o Espírito. Ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ele deixa o corpo e agora ele vai proclamar a vitória no mundo, no submundo dos mortos. Ele entra lá para proclamar a sua vitória e levou cativo o cativeiro. Senhor, muito obrigado, que a morte de Jesus seja, ó Deus, o pensamento que ocupe o coração de cada crente mesmo. E que Cristo vive em nós, porque um morreu por todos, logo todos morreram. E ele viveu para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Pode distribuir aos meus irmãos. Existe um brilho que eu não posso ver, mas está em mim, para que o mundo possa crer. Existe um Deus que mudou meu. Olha esse hino, irmãos. Que dá louvar a Deus para ver do pastor Miranda. Para quem o receber, ninguém crê na força da persuasão. Olha a letra desse hino, irmão. Na sabedoria humana não está a solução. Eles querem ver o brilho em meu viver, para crer que existe luz. Querem ver em mim Jesus, brilhante será o meu viver. É o mais puro brilho que os homens querem ver. Brilhante será o meu viver. É o mais puro brilho que os homens querem ver. Quando o poder de Deus transforma o coração, faz surgir um novo brilho, faz o mundo acreditar na salvação. Você pode comer o pão agora na presença de Deus. Jesus, olha que Paulo diz, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Na noite que foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo. Então você pode comer na presença dele. Brilhante será o meu viver. É o mais puro brilho que os homens querem ver. Brilhante. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice. Olha que Jesus fala, irmão, vamos pensar nele.
Uma vez eu falei, até conversei com o reverendo, falei, reverendo, se as pessoas não se emocionam, eu me emociono. E Jesus sabe que eu me emociono. Aleluia. Quando eu penso nisso, ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. No meu sangue. Ele derramou aquele sangue, irmãos, ele era puro, sem pecado. Sangue carmesim foi derramado por nós. E ele faz, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Isso aqui anuncia também que Ele voltará. E foi esse sangue que garante a gente, né? Então pode beber na presença de Deus. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Glória a Deus. Hoje à tarde vamos estar aqui na reunião ministerial. Mas essa manhã marcante, ou não é? Marcante, fez você pensar, faz a gente pensar. Nós temos que ser santos, irmãos. Temos que ser Jesus mesmo. Amém? Imagine a igreja lotada de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Glórias a Deus. Tem alguém que não pertence à igreja que quer hoje dar a vida a Jesus? De repente, alguém que está desviado quer voltar? Se quiser, é só sair do seu lugar e vir aqui na frente. Glórias a Deus. Ore pela escola bíblica. Se inscreva, né, pastora? Se inscreva na escola bíblica. Hoje à tarde, reunião ministerial, às 15 horas, e vai ser bênção, tá bom? Bota a mão no seu coração. Luciana, pode subir aqui e falar, minha irmã. Tem coisa boa surgindo aí, então não tem? Glórias a Deus, eu queria louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pastora Cristina, missionária Débora, missionária Sara, e a gente quer anunciar então a cantina de Xerém, que está lá no espaço da creche. Hoje nós teremos a panqueca de frango, pastor, e panqueca de carne. Os irmãos também podem escolher misto, custa R$25, e todo o valor arrecadado é para abençoar a obra de Deus, amém? Então vai estar lá, as irmãs já estão lá preparando com todo carinho a refeição para os irmãos. Glória Obrigada, a Deus. pastor. Deus abençoe. Vocês vejam, quem entende o esforço que é feito para que a obra seja mantida? Quem percebe isso aí? Entre tudo que se deve guardar, meu irmão, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Nós somos um povo que tem que ser fechado com Jesus, com o reino e com a obra de Deus, e não ser facilmente demovido e abalado, né? Temos que ser muito firmes naquilo que cremos e sabemos. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação de Deus, o Espírito Santo, seja sobre todo aquele que ama ao Senhor Jesus e que aguarda a sua vinda gloriosa. Quem está aguardando o Salvador chegar com poder e grande glória, diga comigo, amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos, até daqui a pouco. Glória a Deus. Glória a Jesus, né, Baixão? Opa. Vou lá então. O senhor conseguiu, eu lembro dele. Agora fala para ele obrigado. Mas ele não conseguiu colocar. Então deixa. Irmã da França, quer falar comigo? Irmã Elisa. Oi, Inaí.